Sem demorar muito para a gente ganhar tempo, eu quero chamar aqui o Lucas Anata. Você pode receber ele com uma salva de palmas, adorando a Jesus pela vida dele. Glória a Deus. Gente, é uma alegria receber o Lucas aqui. O Lucas vai nos abençoar com um tempo muito especial aqui, de conversa. E sem demorar muito para a gente ganhar tempo, que tem muita coisa para a gente conversar essa noite. Lucas, muito obrigado por estar aqui hoje na Juventude Alive. Quero te agradecer por a presença e quero também que você se apresente um pouquinho para a galera, conta um pouquinho também da tua trajetória, rapidamente, bem resumida. Bom, boa noite, obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui com vocês. É uma bênção falar com a igreja, é uma bênção falar, de testemunhar daquilo que Deus faz na nossa vida. E eu estava ali no cantinho lembrando, falei, rapaz, eu comecei a frequentar culto de jovem no século passado, mas foi momentos maravilhosos. Eu tenho uma alegria imensa de quando Deus me chamou já jovem. E para dizer um pouco da minha vida, eu me converti numa igreja pequena, lá para 92, eu tinha 11 anos de idade. E Deus ali já me chamou. Ali já houve um mover do Espírito Santo na minha vida, onde eu recebi o batismo no Espírito Santo, falando em língua, sem saber o que era aquilo. E minha vida começou a tomar o propósito, e ver que havia um propósito de Deus na minha vida nitidamente. E assim, eu continuei, eu fui músico na igreja, toquei bateria na igreja, eu fui morar fora do país, e desenvolvendo um ministério de células, fui estudar fora, voltei, e em um dado momento achei que Deus ia me levantar ou como pastor, ou como Deus ia me levantar como um empresário. Eu tinha muito carinho pela igreja perseguida, tem uma história no 11 de setembro, que eu estava nos Estados Unidos, sobre isso. E Deus me prega uma peça, e Deus me leva para a política. E essa é uma história que eu conto e gosto de contar, porque foi sobrenatural. E então isso diz muito sobre um chamado e sobre uma surpresa que Deus fez para mim, na minha vida. E eu sinto que muitas vezes esse chamado é uma surpresa para a igreja ainda hoje. Então, acho que é um resumo do nosso assunto relacionado à minha vida. Então, eu tenho hoje muito prazer de, nesse desafio, poder testemunhar de um chamado sobrenatural naquilo que nós não víamos, ou a igreja não percebia, que também na grande comissão Deus está restaurando tudo, inclusive a política. Muito bom. E hoje, conta um pouquinho também para nós, né, bem rapidamente antes da gente entrar em alguns assuntos. Você comentou, então parece que você nem sempre pensava em ser político. E aí conta um pouquinho, bem rapidamente também para a gente, como que foi, como que você sentiu esse chamado, como você se aventurou, quais foram as primeiras experiências e o que você tem exercido hoje. Bom, eu já estava casado, eu queria aqui citar minha esposa Priscila, que está aqui comigo, e deixo isso bem claro. Não há chamado aonde a tua esposa não está com você. Então, a primeira questão que foi um sinal de Deus para mim, foi justamente o posicionamento da minha esposa, mas sendo uma mulher espiritual, uma mulher que buscou confirmação, porque ela sempre entendeu que o meu chamado era o chamado dela. Deus não chamou Abraão sem chamar Sara. Quando Abraão tentou ter ministério sozinho, Deus falou, para lá. A tua descendência virá de Sara, tua esposa. Então, desde o início, Abraão não começou sozinho. E eu me lembro que eu estava um dia tomando uma ducha. Esse dia foi marcante. E eu já tinha recebido convite de amigo. Porque todo mundo pode ouvir, vamos entrar na política. Ou você ia bem. Ou seria bacana você sair. E são ideias que não são tão difíceis de acontecer, né? E eu me lembro que um dia eu estava tomando uma ducha, um calor de janeiro em Araçatuba, e tinha recebido esse convite. E eu recebi ali uma presença do Espírito Santo muito forte, muito forte. E aquilo me chamou a atenção porque não era algo que eu esperava
ser chamado por Deus. Para falar a verdade, eu nunca pensei que isso acontecia, porque eu tinha um limitante, era uma crença limitante. E o milagre, eu digo que milagre, porque as coisas aconteceram de formas sobrenaturais. Quando eu entrei e decidi, pelo primeiro passo, isso foi em março do ano eleitoral. Nesse período, ano de 2016, eu não tinha Facebook, Instagram, eu não tinha... Pensa num cara ermitão. Eu não tinha nenhum projeto social, eu não tinha nenhuma igreja me ajudando, eu não tinha nada. Nada. Nada que viabilizasse um projeto como esse. E eu ganhei em outubro. E isso foi marcante. Então, foi algo muito rápido. E até para os meus colegas cristãos, entender que, para mim, isso tinha um aspecto ministerial, um aspecto de chamado de Deus, foi algo muito complicado de explicar. Pela velocidade, porque eu mesmo não conseguiria, na época, fundamentar isso. Eu falava, mas eu sinto algo. E as coisas ocorreram de forma sobrenatural. Mas entrava para mim aquela questão, como fundamentar isso? Como trazer isso a um fundamento bíblico? E aí foi um outro processo na minha vida, mas começou dessa forma. Top. Lucas, já que estamos falando sobre política, é o nosso tema dessa noite, e você, como alguém, engajado na política, uma das questões que eu vejo hoje na nossa geração, alguns jovens perguntando, por que eu deveria me engajar com política? E será que eu, como um jovem cristão, eu tenho algum papel nisso? Importa a minha opinião? Importa eu expressar a minha opinião? Importa em algum aspecto eu me inteirar um pouquinho mais sobre isso? Como que você enxerga, o nosso papel? Você está aqui olhando para toda uma juventude que representa muito dessa geração. Por que nós deveríamos nos importar com política? Na verdade, eu quero começar, talvez seja uma resposta mais comprida que eu dei aqui hoje. Mas isso tem a ver com a cosmovisão que vocês têm. Cosmovisão é a forma como vocês pensam e entendem o que houve, o que há, o que será, quem vocês são, por que as coisas existem. É toda realmente um entendimento de tudo, teu pessoal, mas também com o mundo existente, com a sociedade que você tem. E existe uma cosmovisão cristã. E existe uma cosmovisão secular, que você saiba ou não, alguma delas te influencia e muito. As tuas ideias não são tuas. Foi alguém que pensou isso antes de você, que já morreu, e que você acha que a ideia é tua. E a ideia era que você achasse que a ideia era tua. Então, quando o cristão, ele perde a cosmovisão, ele perde toda a narrativa, e aí eu diria, é aquilo que nós já ouvimos, você crê na Bíblia, que é a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse? Sendo assim, a nossa conversa facilita. Por quê? Porque se você acredita nisso, como eu acredito, tem um outro ponto muito importante. Qual é o assunto mais importante da Bíblia? Vou dar uma dica. O Novo Testamento começa com João Batista anunciando: arrependei-vos porque é chegado o reino. Tudo se resume ao reino. Do Gênesis ao Apocalipse se resume do reino. A palavra reino, ela é dita no Novo Testamento dezenas de vezes mais do que a palavra igreja. A igreja é um acessório, ela vem para o reino. A cruz é para o reino, a criação se pensou no reino. Tudo está relacionado ao reino. E o que é o reino de Deus? E aí entra uma questão da cosmovisão que nós temos, que nos atrapalhou muito. Por quê? Porque Deus, desde o início, Ele trabalhou levantando um sacerdote e um governante, um líder. Mesmo Moisés, o grande legislador, tinha Arão do lado dele. Esse papel constante do líder, ele acompanha o Velho Testamento de forma clara. Lembrando que, quando nós citamos o Velho, existe curioso isso, né? Isso foi uma das primeiras heresias, aonde se desconstruiu o Velho como se houvesse um Deus convertido no Novo Testamento.
Um Deus que virou cristão. Ele aceitou Jesus e agora Deus, ele não é mais o mesmo. Como se não houvesse misericórdia e graça de Deus manifestada no Velho Testamento. Bom, mas demonstra constantemente que Deus tem um plano. Ele quer habitar com o homem. Esse é o anseio do coração de Deus. E Ele quer habitar como? Ele quer habitar num reino. Deus é muito criativo. E Ele começa ali, num jardim, e há a expectativa de um reino. E Ele termina o Novo Testamento em Apocalipse, os últimos 2 capítulos, habitando numa cidade entre os homens. E que mudança é essa? E o que nos atrapalha a ter essa cosmovisão? Nós criamos uma dicotomia platônica. O que é isso? É aquela ideia de que nós vamos para o céu, porque existe uma diferença entre o que é sagrado e o que é profano. Por exemplo, vocês talvez já pensaram que o ministério poderia ser única e exclusivamente vinculado ou dentro da igreja. Talvez nunca pensaram como um ministério na saúde, na segurança pública, empresarialmente, produzindo riqueza, porque isso é uma dicotomia criada, mas ela não é bíblica, ela não é cristã, ela é uma cultura grega, mas nos influenciou muito. Isso faz com que nós não construamos claramente qual é o propósito do reino. E o propósito do reino é que haja uma transformação nossa. A nossa natureza vai ser transformada, nós não pecaremos mais. Por quê? Porque a nossa natureza será idêntica à de Cristo. Essa é a promessa. Só que não é para morar no céu, é para restaurar a terra, é para refazer tudo que Deus fez e viu que era bom. Por quê? Porque Ele não perde. O nosso Deus, Ele faz um plano, e o plano não deu errado porque Adão caiu. Não foi um erro fora da curva, não foi algo que aconteceu e se perdeu ali. E o que Ele vai fazer? Ele vai voltar, não mais como uma criança, não mais como um cordeiro, mas como um rei e como um leão. E como um rei e como um leão, Ele volta para nos restaurar e gerar uma transformação sociopolítica. Mas será? Vocês lembram que Apocalipse, a cidade santa está no centro das nações? As nações estão em volta da cidade santa. Isso quer dizer que nós vamos estar falando português lá ainda. Isso quer dizer que nós vamos ser brasileiros lá ainda. Isso quer dizer que haverá todas as nações e tribos existentes já na implementação do reino. E essa transformação também é sociopolítica. E nós fomos atacados com essa dicotomia, achando que isso era profano. E nós começamos a abrir mão de uma responsabilidade. Vocês já leram Romanos 13? Como Paulo fala dos governantes, mesmo que ainda não sendo, mesmo não sendo, ali nós estamos tratando de toda a liderança. Paulo trata toda a liderança política como servo de Deus. Se o servo é pecador, se o servo é ladrão e corrupto, ele vai pagar a consequência de servo. Mas ele é servo. É sério esse assunto. Então, essa ideia distorcida que nos afastou da responsabilidade pública, que decide muita coisa relacionada, inclusive o tamanho da nossa tribulação. Inclusive o tamanho da nossa tribulação. Eu vou dar um exemplo básico. Quando a economia perece, os casamentos perecem. Quantas vezes, pastor, talvez de jovem nem tanto, mas atendimentos são feitos e casais entram em crise matrimonial. O casamento entra em crise porque houve desemprego, porque está havendo falta de renda. E isso é uma decisão política, lá no início. O início dessa decisão. E a igreja que sempre, assim como o povo de Israel, quando se posicionou e estabeleceu um reino, estabeleceu ali uma ordem baseada nos princípios de Deus, os princípios de prosperidade, houve alegria, houve prosperidade, houve júbilo.
Então, essa questão de que nós não temos a ver com política, isso é uma das maiores mentiras do século que nós caímos. E nós precisamos restituir isso. Até, desculpa, eu quero indicar um livro para vocês. Eu gosto de indicar livro. Tem um livro excelente de um pastor chamado Wayne Grudem. Chama Pobreza das Nações. E ele trabalha junto com Bear Asman, um economista. 73 princípios que funcionam e aconteceram em nações prósperas, mas que são princípios bíblicos. O livro é fantástico, dessa grossura, uma leitura excelente. Pobreza das Nações. Para quem gosta, vale a pena. Essa é a diferença de quando a gente começa a enxergar tudo para a glória de Deus, né, Lucas? Porque nós temos conversado, né, Juventude Alive, já sobre isso aqui. Você tem ouvido isso aqui sábado após sábado. Estamos em uma série de mensagens aos domingos com o pastor Marcelo sobre ocupação de espaço, batalha espiritual. E todo espaço que nós não ocupamos, nós deixamos um vácuo. E esse vácuo ele vai ser ocupado uma hora ou outra por alguém que não tem a ver com as nossas ideias, com os nossos princípios e valores. Depois a gente não pode reclamar. Então, esse dualismo, né, ele precisa ser deixado de lado. Então, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, isso é muito importante. E já andando aqui agora em alguns caminhos que não deveriam ser polêmicos, mas às vezes são, porque hoje nós encontramos na esfera política brasileira, por exemplo, uma discussão muito grande que talvez há um tempo atrás poucos conversavam ou poucos entendiam sobre esquerda e direita. E aí tem gente que fala de esquerda, direita e não sabe nem de onde veio, o que é esquerda, o que é direita. Como você resumiria um pouquinho da onde surgiu esse conceito de direita, esse conceito de esquerda? E a pergunta que não quer calar, que todo mundo faz: pode um cristão ser de esquerda? E se não, por quê? Bom, eu vou dar um resuminho histórico disso aí. O conceito sai na Revolução Francesa, tá? Era uma questão de lugares onde sentava a turma que queria a revolução e a turma que queria um processo. Havia uma época, um escritor na Inglaterra, também iluminista, chamado Edmund Burke, e ele escreve justamente sobre o perigo da revolução. É o que não aconteceu na França, entre os jacobinos e girondinos, e cada um sentava de um lado. Então os jacobinos sentavam na esquerda e os girondinos na direita. Ali era a turma da direita e da esquerda, e isso ficou até hoje. A esquerda não começou com Karl Marx, tá? Karl Marx, ele é um socialista que escreve, já vem do socialismo, e ele dá uma ideia prática que deu tudo errado, mas ele deu uma ideia prática, que foi um desastre. Mas a influência, e isso é interessante, porque já começa a refletir duas ideias extremamente antagonistas e que chocam tudo e geram uma confusão imensa e um problema enorme. Ela começa com uma ideia de um cara chamado Rousseau, e ele é um grande influenciador da Revolução Francesa, e ele dizia algo, inclusive ele veio para o Brasil, ele escreve e ele cria, e ele escreve uma mentira até, ele cria realmente uma fake news do Bom Selvagem. Ele vinha e dizia que aqui era um paraíso, que todo mundo vivia em paz, porque os índios aqui não tinha regras, não tinha propriedade privada, não tinha nada, e era o Bom Selvagem. E ele leva essa ideia para a Europa. Mal sabia ele que índio se matava a beça aqui, por área, por alimento, por poder. Bom, e essa ideia cria raiz, e ele falava que quem corrompia o homem era a sociedade. Isso é um conflito, e isso é de um antagonismo tão grande ao pecado original, que cria em nós uma distorção imensa. Quem acredita que no homem há o bem em si, vai ter muita dificuldade de entender o plano da salvação. Consequentemente, vai ter a tua ideia de reino, de cosmovisão, distorcida. Totalmente distorcida. Olha como uma coisa vai ligando à outra. Então, essa ideia de que do ser humano, e aí, como Paulo falava, que a depravação total que Paulo fala em Romanos, não cabe numa ideia humanista. Não cabe numa ideia onde o homem, ele é bom, mas a sociedade é essa,
que tem propriedade privada, que busca o lucro, que mantém, e olha que absurdo, ela quer deixar herança para os filhos, ela corrompe ele. Essa é a ideia que começa já ali na Revolução Francesa, que toma forma, como eu disse, depois Karl Marx vai só resumir. Então, justamente por esse fundamento de ideia, você vai ter um conflito imenso entre o cristianismo e a esquerda. Quer dizer que a nossa ideia política é o conservadorismo? Não. O conservadorismo não é cristianismo. Mas é praticamente impossível conceber socialismo e cristianismo, porque são antagônicos. Para que isso ocorra, vai ter que ter heresia. Você vai ter que pegar a Bíblia. E normalmente eu já até dou o roteiro para vocês. Tá? O roteiro começa dizendo que o Velho Testamento não é mais aplicável. De que ali foi um momento e é uma história que a gente ouve e não mais. Lógico, a transformação da graça referente ao sacrifício, à mudança de sacerdócio, mas não a anulação. Jesus vem cumprir, ele não vem extinguir. Bom, então esse é o primeiro roteiro. O segundo roteiro é a crise com Paulo. Tá? Paulo é o primeiro a apanhar no Novo Testamento quando você precisa dar fundamento àquilo que não é bíblico. É impressionante. Por quê? Porque Paulo é o cara que pega o Velho Testamento e e introduz e discerne quem é Cristo para o judeu e para o gentil. É ele que fala, olha, baseado nos apóstolos, nos profetas e na lei, esse é o Messias, devido a isso, e ele vai destrinchando. Romanos é extremamente rico e todas as cartas. Então, por essa questão, eu não vou nem discutir, isso não tem a ver com Lula, não tem a ver com Bolsonaro, não tem a ver com Marx. Ela já é uma crise de origem. Porque nós cristãos entendemos que nós precisamos de redenção, de transformação da nossa natureza. Por isso que nós nos arrependemos aos pés da cruz. Agora, quem nasceu bom e é corrompido pela sociedade, o porquê vai se arrepender aos pés da cruz, se o problema é a sociedade? E aí cria uma questão que eu vou deixar para vocês aqui raciocinarem. Toda ideia, toda cosmovisão, ela tem um Messias, ou um Redentor, e uma escatologia. Toda ideologia tem. E nós temos um Redentor, que é Messias, e nós temos uma expectativa escatológica, que é o reino. O socialismo também. Ele tem um Messias, ele tem um Redentor, que não são os mesmos, são duas figuras diferentes. A redenção vem nessa tal igualdade inexistente, e isso vai se desenvolvendo, mas sempre girando em torno desse conceito. E ela tem uma escatologia, que é essa estrutura materialista ideal. Então, é muito conflito. A questão também do materialismo. Nós não esperamos, como eu disse, que haja uma dicotomia. Então, nós não esperamos que nós vamos embora para o céu e que a terra vai ser destruída. Nós esperamos que haverá uma redenção da criação, conforme Romanos. Mas nós queremos que serão novos céus e novas terras. Então nós não somos materialistas. Nós acreditamos que haverá uma fusão entre o reino dos céus e o reino da terra, transformado, todos eles debaixo da autoridade de Cristo. Então eles são conflitantes por fundamento. Então eu não vou nem entrar em aspectos agora da discussão. Daqui, quando você parte com a tua cosmovisão, entendendo o plano, meu irmão, a tua construção de raciocínio muda completamente. Vocês vão ver que se vocês aplicarem essa base e buscarem esse conhecimento, vocês vão pensar coisas novas e entender de uma forma nova e tirar dúvidas que vocês estão no coração de vocês e falar, puxa, como é que eu resolvo isso? Se isso aqui é legal, mas eu não consigo. Volta ao fundamento. Volta à necessidade da cruz. Volta à necessidade de salvação e transformação que nós precisamos. E você vai começar a entender que todos somos iguais, pecadores, e carecemos da graça de Deus. Muito bom.
quando a gente sai então agora com essa compreensão, e agora nós vamos para uma parte mais prática, porque aí nós entendemos aqui então que não cabe o pensamento de esquerda com o cristianismo já por conta da origem. Então é um problema de origem, e isso aqui já se arrasta por tudo que nós vamos então agora conceber na nossa mente. Então vamos lá, estamos em um ano de eleições. Como analisar candidatos? Como olhar para os possíveis candidatos no cenário político e falar assim, cara, vale a pena, não vale a pena? Quais que têm que ser as principais preocupações do cristão ao escolher um candidato? Como escolher certo? Como observar bem? Quais são os princípios que a gente tem que levar em conta? Como que a gente consegue fazer isso aí e analisar de uma maneira bíblica, cristocêntrica, para esse caminho que nós vamos percorrer aí até outubro? Bom, não dá para fazer isso sem fazer anteriormente o que eu falei para vocês. Então faço uma dica e assim, construam e busquem conhecimento por uma visão, uma cosmovisão bíblica. Vocês vão ver o impacto que isso vai ter na vida de vocês. Reitero, porque foi marcante o dia que isso ocorreu na minha vida. E agora, falando sobre isso, primeiro, básico, orem, peçam a Deus discernimento. Segundo, entendendo o que nós vivemos, vocês vão começar a entender qual é o nosso momento. Primeiro, vou dar aqui aquilo que Deus tem falado comigo. Hoje, nós vivemos em terra estrangeira. Quem sabe disso? Nós vivemos em terra estrangeira. Pô, mas eu nasci no Brasil, eu sei, mas a nossa expectativa, mesmo sabendo que virá o reino e que as nações estarão, mas é a implementação do reino. Hoje nós somos estrangeiros. Nós vivemos na Babilônia. O que Apocalipse falava? Olha, caiu a Babilônia. A Babilônia que tem que ser derrotada. A Babilônia é essa estrutura de governo que não há a possibilidade de a implementação de um reino perfeito, justo, porque ele se retroalimenta de pecado. Por quê? Porque não tem como. Por mais que nós busquemos o melhor planejamento possível, de que haja justiça plena, paz e liberdade, ela não vai acontecer porque a natureza do homem não a permite. E a terra está corrompida. Então hoje nós vivemos na Babilônia. Nós podemos melhorar as situações, nós podemos ser sinais de bênção, mas veja só um exemplo disso. Não importa o tamanho da tua unção, não importa o tamanho da bênção, ela é temporal, ela não fica por toda a eternidade. Entendem? Há um avivamento, mas o avivamento não é eterno. Há um processo de santificação na nossa vida, ela não é eterno, e em tudo, é uma continuidade. Como diz, eu gostei do JB ontem, que ele falou assim, Deus, por que é tão dramático? É dramático. Não, a unção que vem sobre nós, as curas e aquilo que é bom, não fica eternamente. É necessário que haja uma vigilância nossa constante. Então esse é um sinal de que nós estamos na Babilônia. Mas eu quero fazer uma reflexão com vocês. Por isso que nós não podemos perder todo o ensinamento bíblico. O povo de Israel foi levado cativo à Babilônia, assim como nós fomos. Eu queria ler um trecho com vocês, eu separei até aqui na minha Bíblia, que está em Jeremias. Jeremias é o profeta que disse da condenação que o povo iria sofrer por pecado, que é o que nós vivemos. Mas esse povo é levado cativo. E quando esse povo é levado cativo, lá em Jeremias 29, a partir do versículo 4, presta atenção no que Deus fala, e daqui eu vou construir com vocês esse pensamento. Deus fala assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Não estamos mais no Éden, nós estamos na Babilônia. Aspas. Construam casas e habitem nelas, plante jardins e coma dos seus frutos. Case-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. E deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Gente, só um parênteses aqui. Não foi perguntado isso, mas a maioria aqui deve ser solteiro.
cristão que quer casar para não ter filho não entende o plano. Eu já começo com essa aqui, porque, olha, você está pensando em casar e pensando em não ter filho, porque você tem preocupação de como você vai sustentar, você está com medo do mundo, é falta de fé e falta de visão, hein? Então já fica aí já. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade, presta atenção agora. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, para que a prosperidade de vocês dependa da prosperidade dela. Qual cidade? Babilônia. Ele não está falando de Jerusalém. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, e eu não os enviei, declara o Senhor. Sabe o que eles estavam profetizando? Que eles iam voltar para Jerusalém. Eles estavam profetizando contra a Babilônia. E Deus falou assim: orem pela prosperidade e a paz da Babilônia, porque se houver paz e prosperidade na Babilônia, vocês terão paz e prosperidade. Então começa já a nossa necessidade de entender que nós precisamos ser canais. Por quê? Porque eles iam produzir, eles iam plantar e ia gerar frutos. Eles tinham que casar, eles tinham que multiplicar, eles tinham que edificar na Babilônia. E isso dependia a paz e a prosperidade deles. E aí entra no nosso dia de hoje. Aí muitos aqui podem estar pensando assim: pô, mas será que a ideia política do cristão é ser conservador? Eu já falei para vocês que não. Conservadorismo é uma ideia política, porque no Brasil ela está vindo pela igreja. Então nós buscamos a defesa de valores, mas eu quero dar um exemplo onde o conservadorismo não daria certo, ao nosso ver. Nós poderíamos ter um conservadorismo na Índia, eles seriam conservadores hindu. E aí nós, como cristãos, teríamos uma dificuldade imensa, porque o cristianismo, quando entra numa cultura, ainda mais uma cultura de castas sociais, ele vai patrolando toda aquela tradição. E aí nós seríamos os revolucionários da história. Então não é o conservadorismo por si que define o cristianismo. O que define nosso papel político é o reino. Então o que nos tem faltado é reino, é a ideia da cosmovisão. Aí nós nos posicionamos num comportamento conservador, baseado na nossa fé como fundamento. Porque nós somos uma nação cristã e nós, evangélicos, crescemos muito. Então é essa a questão. Não é que o conservadorismo... Aí você ficaria naquela... Pô, mas... Então quer dizer que se eu falar que eu estou bravo com o Bolsonaro, quer dizer que eu não sou cristão? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, tem um lado. E é esse lado que eu queria tratar com vocês. Talvez seja o ponto mais... não poderia dizer, o ponto mais intrigante da nossa conversa. E como é que eu faria essa escolha? Tem uma questão. Nesse período da Babilônia, o povo foi governado por dois povos. A Babilônia, de Nabucodonosor, e ele muda no momento que aparece Ciro, profetizado por Isaías. Quem que era Ciro? Era o Medo-Persa. Dois povos reinaram no período da Babilônia, no período do cativeiro. A diferença é que um era favorável ao povo e o outro não era favorável ao povo. O que os persas, os Medo-Persas, fizeram? Permitiram que houvesse a reconstrução do templo e a volta dos exilados a Jerusalém. Então isso é relevante. Então, dentro de uma proposta política hoje, baseado nas nossas liberdades, baseado naquilo que nós, como comunidade cristã, lutamos, nós fazemos uma escolha, não porque isso é o nosso reino. Não, não é o nosso reino. Nosso reino é só há reino quando tiver o rei. Então não tem reino antes. Nós nos posicionamos e agimos quando há uma mudança. E nesse período está mudando de um governo babilônico para um governo persa. Isso me interessa e te interessa. Interessa porque isso tem a ver com a prosperidade da minha família, com a prosperidade da minha casa, com a prosperidade da minha comunidade. Então, dessa forma, e nesse momento, começa a surgir Neemias, começa a surgir Esdras,
Daniel fica ali. É nesse momento que começa a surgir a reconstrução dos muros. E nós precisamos reconstruir muros e o templo para a vinda do Messias. Porque eles reconstruíram o templo e os muros na expectativa da vinda do Messias. Então, a escolha não é porque isso é um paradigma. Então, é lógico, eu sou um direitista, nunca escondi isso, nunca escondi meu apoio ao presidente. Mas não é porque eu acho que eu tenho que fazer isso, senão eu estou pecando. Não, é porque eu acho claramente que eu estou lidando com um sistema babilônico e eu estou lidando num momento de oportunidade, mantendo-se ainda a minha vida na expectativa do reino, naquele governo que mais me favorece. Esse é o meu exemplo, esse é o meu pensamento. Esse é aquilo que me faz entender, baseado na ideia do reino. Então tenham esse discernimento. Não tenha preocupação de questionar, não tenha essa preocupação de não gostar de atitudes políticas ou de decisões políticas nesse momento. Não há o pecado nisso, não há a dificuldade nisso, mas há a necessidade de que vocês entendam quais são os valores e quais são os propósitos pelo qual nós estamos dispostos e necessitamos lutar para a nossa prosperidade enquanto estamos na Babilônia. E para isso é necessário liberdade. Para isso é necessário que haja um Estado viável à nossa economia. Isso é necessário que haja principalmente segurança. Isso está em Romanos 13. É o papel do Estado. Romanos 13 é um capítulo bem político, muito interessante. Então, é nessa análise desses princípios estabelecidos, você faz. Mas tira do teu coração qualquer medo de crítica, qualquer medo de contestação e qualquer medo de estar em pecado, porque nós não estamos discutindo um reino agora. Nós estamos na expectativa deles e querendo restaurar os muros. Ficou claro? Muito bom isso, Lucas. Muito bom, porque eu vejo assim, 2018, nós como nação elegemos o atual presidente e o atual governo, e a igreja teve muita parte nisso, como nunca antes. Até por uma indignação da igreja com os governos anteriores e como eram totalmente desfavoráveis ao cristão. E o que eu percebi? Que então de 2018 para cá, muita gente se frustrou porque teve a expectativa errada. Fizeram uma associação errada, como se o presidente atual representasse a igreja, e não é isso. E muito menos a igreja representa ele. E aí, por jogar essa expectativa errada, se frustraram. E hoje tem esse medo que você falou. Será que se eu discordar, se eu divergir, eu estou em pecado, não estou? Então, não vote por personalidade, vote por princípios, por valores. Eu estou lendo um livro, inclusive, esse livro é tarefa para todo o nosso time da juventude, eles já estão lendo, Não Seja Manipulado. E você que é da Juventude Alive, você precisa ler esse livro, tem lá na nossa bookstore. E o autor, ele coloca logo no início uma parada muito legal, ele coloca assim, olha, até que Jesus venha reinar, nós não vamos ter o nosso governante perfeito. Mas isso que você falou é muito importante. Qual é a expectativa que você está para o próximo governo? Se a tua expectativa é ter alguém perfeito lá, você não vai ter. Mas se a sua expectativa é ter alguém que seja favorável ao povo de Deus, você vai saber pegar todos os candidatos, analisar e falar, ó, esse é favorável à minha fé, esse não é. Presta atenção, não é o que tem a sua fé, é o que é favorável à sua fé, certo, Lucas? Porque se você analisar, inclusive, as propostas, os projetos, as promessas de campanha, fica nitidamente, principalmente aqueles que não são favoráveis à igreja, são os mais que ficam em evidência. Então tome cuidado quanto a isso.
palavra perfeita, Lucas. Isso aí para nós, para a nossa juventude, eu sei que vem como uma boa instrução. Eu acho que esse é o caminho. E já caminhando para um tempo final, como você enxerga os próximos anos da nossa nação? Você enxerga com quais lentes, com qual expectativa? Você enxerga com um olhar esperançoso, nem tanto? Como que você enxerga os próximos 10 anos da nossa nação, assim, vamos colocar? Bom, eu enxergo numa fusão da minha visão espiritual que eu tenho e daquilo que eu enxergo como nação. Desde que eu era novo, eu ouço que o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Quem já ouviu isso? O que é isso? Quer dizer que o Brasil vai financiar o crescimento da igreja no mundo. Isso aconteceu com os Estados Unidos. E toda a expectativa. E eu vou dar um testemunho. O único pastor no Emirados Árabes, hoje, que tem autorização ainda para ter uma igreja de brasileiros lá, era satubense. Não sei se sabiam disso. Era satubense. E ele está lá porque a maioria dos lutadores de jiu-jitsu, que tem muitos, são frequentadores dessa igreja, uma igreja internacional, e toda aquela questão de ter que entrar com passaporte e tal. Os nativos não podem participar. Lógico, que o evangelho sempre é anunciado. Mas ele me falou algo fantástico, porque ali tem muitos missionários do mundo todo. E muitos americanos, muitos europeus, missionários. E agora, final do ano, ele estava jantando comigo aqui. E ele falou: Lucas, você sabe o que mais me chama a atenção? É que a expectativa da comunidade internacionais de missões é que o Brasil vai ser um porto seguro para as missões internacionais. Nós já perdemos portos seguros. Tá? Nós perdemos Hong Kong. Talvez para vocês não chegaram essa informação. Hong Kong era um porto seguro, onde estavam os nossos escritórios, onde havia liberdade, onde dali a Ásia era evangelizada. E nós perdemos porque houve agora transferência para o governo chinês. E todos os escritórios e todos os missionários tiveram que fugir de Hong Kong. E a liberdade foi perdida. E o evangelho foi atacado. Então, essa história ela é muito séria. E existe uma expectativa. Hoje no Canadá, da onde saíram grandes missionários, se um pai se negar a cuidar ou tratar um filho por causa de ideologia de gênero, ele é preso, e é literalmente preso. Pregar em público está se tornando ilegal. Eu estou falando do Canadá. Então eu creio que o Brasil, porque a promessa de Deus vai se cumprir, mas a igreja precisa se despertar. Para que ela se desperte, isso ocorra. E aí essa palavra de prosperidade na Babilônia se materializa em nós. Nós temos que nos preparar espiritualmente para isso. E o Brasil assumir essa posição, isso trará prosperidade para a nossa terra. Isso trará riquezas. E aí entra o segundo desafio. A riqueza que virá e a prosperidade pode ser o nosso bezerro de ouro. Então o Brasil, a igreja brasileira tem um papel fundamental de ministrar arrependimento e santidade. Porque Deus tem uma promessa para nós, mas a prosperidade sempre foi uma tentação para o povo. Então eu creio nisso. Eu creio que nós estamos passando por um momento de oportunidade, aonde Deus trouxe Ciro. E eu me refiro ao presidente, sim, da República, o Jair Bolsonaro, favorável a nós. Eu vejo a nossa primeira-dama como Esther. É nítido, eu não preciso fazer muito esforço para perceber isso. E isso é favorável a nós, por quê? Porque nós, cristãos, cremos que Deus nos prospera, porque o trabalho é bom, porque esse é um chamado adâmico. Adão foi chamado para frutificar. Ele foi chamado para que ele governasse. E é tão sério isso, tão sério, porque Jesus é chamado de segundo Adão. Por isso que eu creio na prosperidade do reino que virá. Mas o sinal já se mostra hoje. Então é importante que a igreja assuma esse papel, porque o Brasil
E a igreja brasileira tem capacidade de gerar influência produtiva, virtuosa na cultura, na música, que já o faz, na economia, e que essa igreja não se encha de si, que ela seja ela seja uma financiadora, conforme ao seu chamado, das missões e das igrejas que vão estar em ferrenha perseguição, e nós temos que ser o porto seguro desses últimos momentos. Eu creio nisso. Isso tem a ver com política, isso tem a ver com economia e principalmente com uma noção clara do reino de Deus, que é o propósito que nós temos. Eu creio que vai ser assim. Lucas, para a gente já fechar, uma das coisas que pulsa muito no nosso coração como Juventude Alive é a questão de sermos relevantes através da nossa vocação. A gente fala muito sobre isso aqui, sobre fazer tudo para a glória de Deus e sermos influentes através daquilo que o Senhor Jesus nos chamou. Então, falando para o pessoal hoje, para essa galera que está aqui, primeiro, especificamente para quem tem a vocação para a área política, como você encontrou essa vocação. Quais são os conselhos que você daria para a galera que está aqui hoje te ouvindo e tem essa vocação, sente esse chamado para a política? E já nessa mesma pergunta, mas de um segundo aspecto, como em qualquer outra área de atuação, um jovem hoje ele pode ser relevante através da sua vocação? Bom, como política, você quer ser alguém relevante? Estude. Seja o melhor aluno da tua sala. Você quer poder impactar e entrar ali aonde a universidade está tomada e que nós somos tratados como antiquados, como pessoas retrógradas, como pessoas medievais? Seja o melhor aluno da tua sala. Esse é o maior exemplo que você tem para dar, porque a hora que você é o melhor aluno da sala, não há discussão e você tem voz. Fazendo isso, você pode fazer cursos, direito, história, o que você quiser. E se prepare para comunicar bem. Seja um bom comunicador. Agora tem uma coisa, e dedique-se a isso. Eu estou falando para você estudar, você vai conhecer, busque, há escritores cristãos muito bons, né? Até no Brasil há hoje, falando de política, mas não deixe a palavra. Sabe por quê? Porque o dia que eu descobri como tem política na Bíblia, eu fiquei assim encantado. E tem muito. E se você não conhecer a palavra, você vai se perder nessa condução da tua vida pública. Por quê? Porque tem hora, cara, que é uma questão de fé. Não tenho o que fazer. Eu passei por essas experiências, acho que eu até compartilhei com o pastor. Chegou momentos que a minha fé foi desafiada. E que se não fosse o fundamento e a lembrança onde Deus agiu de forma sobrenatural, livrando, eu teria sucumbido. E teria sucumbido com acordos, com alianças. Quando o povo de Deus se sentiu acuado perante os assírios, eles foram lá e fizeram uma aliança com os egípcios para se defender. E Deus falou assim: quem mandou? Quem mandou? Não sou eu, Deus de Israel, que defendo Israel. Mas faltou o povo conhecimento. E vocês vão perceber que muitas vezes o povo desandou politicamente Israel, porque as escrituras não eram lidas. E o povo prosperou quando isso foi retomado. Estudem bastante, se preparem para comunicar. Não abram mão do tempo que vocês têm de devocional. São 3 fundamentos, base, e vão fazer toda a diferença na vida de vocês, na vida pública, política, eu não tenho dúvida. Uau. Eu poderia ficar aqui mais 1 hora tranquilamente, eu sei que você também, o papo está muito bom, mas não é o primeiro e último, né? Nós vamos continuar muito mais, tem muito mais coisas para a gente fazer, algumas coisas que a gente já começou a conversar juntos, com certeza teremos outras oportunidades aí. Quero logo para gravar um outro podcast junto com o pastor Marcelo, um Ensorcast com o Lucas. A gente vai falar um pouquinho mais para vocês conhecerem mais o Lucas. Mas você foi abençoado nessa noite? Eu fui muito edificado.